hoje o nosso segundo episódio do Primorcast. E hoje os meus convidados são maravilhosos e são a minha família, o meu filho Arthur e a minha mãe, a Dona Iva, a tão famosa Dona Iva, a dona da loja Tayana Magazine, que está encerrando esse ciclo. E o nosso assunto de hoje é fim de ciclo. E nada mais oportuno do que chamar a minha mãe para contar a sua história de vida, esses 35 e longos, maravilhosos anos de loja Tayana Magazine. Então quero dar as boas-vindas para minha mãe, Dona Iva. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar com você esses momentos aqui. Ela tem uma linda história para contar e o meu filho Tui. Obrigado por me chamar. Tá todo mundo nervoso, né? Mãe, me conta assim, essa história, da onde tu teve essa ideia de uma dona de casa, de abrir a loja, de começar essa loja há 35 anos atrás. Não começar que ela já existia, mas dar continuidade a essa loja. É que eu trabalhei nessa loja quando era mais jovem e a dona sempre falava, a dona Anitta sempre falava, quando encerrar, vou vender para você. E quando ela foi para encerrar, ela me ligou me dando essa oportunidade. E como eu queria ajudar financeiramente na família, para os filhos poderem estudar, ter melhor qualidade de vida, eu disse, então vamos abrir a loja. E o Roberto concordou comigo. E tanto que foram 35 anos, mãe? 30 e poucos anos foram, tá? Então, chegamos ali, damos conta, realizei os meus sonhos, os meus objetivos eu alcancei, né? Dentro da loja, né? Então, agora, não sei se a gente pode dizer com alegria ou com tristeza, mas a idade chegou, temos que encerrar esse trabalho, né? E a gente está feliz que você vai curtir a vida, que você cumpriu o seu papel que você queria quando você abriu a loja e agora você vai. Vamos descansar um pouquinho, né? Vamos descansar um pouquinho, né? Curtir mais os filhos, curtir mais os netos, né? Eu acho que é por aí mesmo, né, que a gente vai. Mas chegou no fim, mas eu também queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram comigo, os meus clientes, né, que tiveram presente comigo, colaborando comigo no meu trabalho, né? Então, eu senti muita falta deles, mas a vida continua. É duas choronas que a gente chora com facilidade. Eu acho uma história muito linda de contar, que você começou nessa loja com 15 anos, como, né, funcionária, trabalhando com a dona Anitta, e você casou com meu pai ali, nesse lugar onde tem a loja, e casou, teve os meus irmãos, e o meu pai, como era bancário, para ele crescer no banco, você teve que ir embora, né? Tivemos que mudar de cidade. Daí você foi ser só a mãe. Só mãe e dona de casa. Só mãe e dona de casa, ficou... Fiquei 12 anos cuidando dos filhos, né? Mas daí, como apareceu essa oportunidade, nossa... E depois de 12 anos, você retornou para o mesmo lugar onde você começou a trabalhar na sua vida e vai encerrar esse ciclo nesse mesmo lugar. Eu acho muito bonito, muito bacana essa relação. Eu me lembro quando a gente veio ali, a loja era de madeira, ali na esquina, e vocês compraram a loja e depois fizeram os prédios. E a relação que você tem com a dona Anitta, quando você construiu o prédio, de você fez uma portinha e para você não queria fechar a comunicação do prédio da dona Anitta com você, porque ela era como se fosse a sua segunda mãe. Eu acho muito linda essa história. Foi uma história maravilhosa mesmo, mas chegamos ao fim, né? Agora temos que dar encerramento nisso. Não está fácil também, né? Mas a gente está saindo de cabeça erguida, com os sonhos realizados, tudo, né? Então, eu acho que deu tudo certo, né? E tenho mais que agradecer as pessoas que colaboraram comigo também. E quando você comprou, na outra semana você disse que a Argentina estourou, né, mãe? O peso, né, mudou. Isso foi muito interessante, que o peso estava lá embaixo. E quando eu assumi a loja, comprei num dia, da noite para o outro dia, o peso estourou. Então, eu tive uma grande sorte que eu fiquei muito tempo com o peso lá em cima e a gente conseguiu, né? Eu me lembro que eu tinha que ajudar, eu tinha 10 anos quando a gente veio morar aqui e eu tinha que ajudar na loja e era muita, né? A gente tinha que jogar mercadoria no chão
para poder achar, para poder mostrar de tanto movimento que tinha, de tanto que vendia, era uma loucura aquilo. Era uma loucura, era muita clientela. Uma das causas foi o peso da Argentina, que ajudou bastante. Ajudou, também, né, mãe? Mas depois, com o tempo, a gente conquistou a clientela brasileira também, né? Então, já nós não dependia mais da Argentina, nós já tínhamos a nossa clientela pronta, mas foi bom, foi maravilhoso. Como você aguentou todo esse tempo? Não foi fácil, né? Não foi fácil, viajando, cuidando dos filhos na faculdade e tudo, não foi fácil nem um pouquinho, mas a gente é forte e com Deus no coração a gente consegue realizar os sonhos. Eu fico feliz que você vai se encerrar esse ciclo e que vai se aposentar e vai aproveitar, se Deus quiser, né, Tui? A avó vai cozinhar muito pra gente, né? É essa a nossa intenção, que a avó cozinhe muito e aproveite e viaje muito, né? Viaje muito. A gente que aproveite muito o que você construiu, mas a avó sempre quis que alguém assumisse a loja, né? Ah, sim, eu queria passar Eu vi, desde criança, o quanto você trabalhou, o quanto o Natal era muito cansativo, o Dia das Mães, e sempre muito, trabalhando muito. E eu acho que a loja foi fundamental para a gente, para você poder construir a sua vida e nos dar boas condições de faculdade e de tudo que a gente tem hoje. Mas eu sempre dizia que eu não queria ter essa vida, porque eu achava muito desgastante. Não existia tirar férias. Tirava férias, mas sempre com a cabeça na loja. Sempre tinha que estar lá. A loja te suga muito, ou você trabalha direito, ou você não... Você tem que fazer um trabalho bem feito, né? Então, por isso me dediquei bastante. E agora, em função da idade, já a gente não tem mais aquela disposição, tudo. Então, se não é para fazer bem feito, a gente encerra as atividades, né? Mas com prazer e com orgulho por ter realizado. Com toda certeza do mundo. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Então, não estamos encerrando fracassados, nós estamos encerrando de cabeça vitoriosos. Vitoriosos, que tudo deu certo, que realizamos todos os sonhos dele. Todos. Agora é só aproveitar e mandar os cartão postal, mãe. Da onde você está viajando? Esse não é fácil. Qual a comida que você mais quer que a avó faça? Esse aí, não é? Bananinha. Bananinha de frango, a gente adora, né? Ah. E ela tá fazendo, né? Antes ela só fazia quando o tio Cássio vinha, né? Agora ela tá fazendo mais seguido, né? Cobrança e cobrança, né? Eu fiz uma cueca virada aqui pra gente comer, e essa receita é da minha mãe. Então, até os 10 anos, a minha mãe não trabalhava lá. Até quando eu nasci, a minha mãe não trabalhava, até os meus 10 anos. Ela sempre estava em casa, então ela cozinha muito bem, mas muito bem mesmo. Os lanches meus da escola sempre eram os melhores, os mais gostosos, o que existiam. Ela fazia bolo de banana, ela fazia pastelzinho milanesa, ela fazia o pão, ela fazia assim, ó, todas as nossas refeições eram muito boas. Eu não consegui dar para você, Tui, 1/3 do que a avó fez para mim. Então, essa receita de cueca virada, eu demorei muito tempo para aprender, conseguir fazer ela. As primeiras vezes, acho que você não era nem nascido que eu comecei a aprender. Ela ficava muito dura, coitado do seu pai, tinha que comer, porque ela ficava dura, destacava na parede e quebrava. Ela ficava muito ruim. Eu demorei muito tempo para aprender a fazer essa massa que a vovó fazia. E agora eu faço, mas demorei muito para aprender a receita da avó. Tenho muitas receitas para aprender ainda da mãe, né? A cuca da Dona Iva, é tão famosa a cuca. Mas tô indo, né, mãe? Ah, já tá melhor que a minha. Nossa, tá muito bem. Da minha mãe é maravilhosa. Tá muito bem. Mas tá indo aprendendo. Aí você gosta, né, Tui? Faz tempo que você não faz também. Não fiz hoje. Fui eu que fiz essa cueca virada. Eu tô falando da cuca. Da cuca, que a cuca da avó ainda é outro processo. Calma. É que ela dá trabalho, né, Arthur? Ela dá muito trabalho, assim. E o que você tem pra gente fazer, mãe, depois que você se aposentar? Olha, de vez não tem ainda, não temos uma decisão correta ainda. Primeiro é uma coisa de cada vez. Primeiro vamos encerrar a loja para depois ver o que nós vamos fazer, né? Da vida, né? Da vida, né? Então, vamos dar um tempinho para as coisas, para se ajeitar e depois nós vamos ver o que vamos fazer. Quem sabe viajar um pouquinho, passear um pouquinho, né? Bastante, né, mãe? Viaje bastante. Mas eu não sou muito de viajar, não. Sei. Eu não sou aquela pessoa que tem que estar viajando. Mas a gente vai dar uma saidinha, alguma coisa e vamos ver. É um encerramento de ciclo, mas é um encerramento de ciclo vitorioso, gostoso, que você tem que sair com a cabeça erguida. Com certeza. Você deu estudo para 3 filhos. Nossa. Eu acredito que o meu pai bancário,
Sim, ia conseguir, mas não sei se nessa qualidade, nesse nível, sem a sua ajuda como uma mulher guerreira que enfrentou e trabalhou, viajou muito. O meu sentimento é que nenhuma filha quer tocar a loja, né? Então, mas vamos passar para frente isso aí. Mas esse assunto aí é doído, né? Sabe, a loja, então, é uma coisa muito linda, só que é muito trabalhosa, né, mãe? Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu queria nos sábados e brincar com as minhas amigas na piscina e eu tinha que ficar ajudando na loja, porque era muito serviço, era muita gente, era aquela... tinha poucas lojas na cidade na época. Tinha poucas lojas. Era poucas lojas, então você conseguiu trabalhar muito e dar tudo isso, mas eu sempre dizia que eu não queria essa vida para mim, que eu queria um serviço que eu pudesse, final de ano, fechar, Natal, Ano Novo, e curtir a minha família, porque eu vi você trabalhar muito. Foi uma coisa que... Mas até o momento não deu para curtir o Natal, assim, de dizer, né? Então... Muito trabalho, muito trabalho. Esse ano nós vamos passar todo mundo na praia, mãe? Vamos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Vocês querem um chá, mãe? Vamos tomar um chazinho? Então, o chá de canela, esse de maçã e canela também, é bem característico da minha mãe. A minha mãe adora fazer de maçã e canela. Mas é isso aí, filha. Vamos continuar. Tu também quer? Então, essa cueca virada, ela tem glúten. Então, eu não posso comer, porque ela é uma cueca virada que tem glúten. Mas é muito boa. Mas é isso aí. Vamos continuar, então, o nosso trabalho. Como o pai diz, ele vai se aposentar pela segunda vez? Pela segunda vez, a mãe também. O meu pai já é aposentado do banco há muitos anos, muitos e muitos anos. 25 anos, eu acho. E agora então... ele vai se aposentar de novo. Eu acho uma história linda, né? Mas tudo bem. E o que você gosta que eu faça para você comer? Qual a sua comida preferida? Macarrão com queijo. Macarrão. Essa não foi a avó que ensinou. Eu que ensinei a avó. Ela que ensinou. Você viu? Ela é treinada também, eu tenho né? que, além de ser muito parecida com a mãe, minha mãe fisicamente, eu tenho que ser parecida dos dotes culinários, né? Mãe, não só fisicamente, né? Fui dos filhos, foi a única que nasci a sua cara. E como você aprendeu a fazer? Essa macarrão? Não sei, ideias. Como eu tive essa ideia de Primorcast, eu inventei esse macarrão. Não sei. Acho que a mãe fazia alguma coisa parecida e eu dei uma adaptada e umas incrementadas, alguma coisa assim. É isso aí. Eu quero agradecer a todos os meus clientes que colaboraram comigo em todos esses anos que estou com a loja. Vou achar muita falta deles, mas quero agradecer a todos de coração. Obrigado pela companhia, pela parceria durante todos esses anos. Um abraço a todos de coração. Uma das características muito fortes da minha mãe é a sua capacidade de resiliência, de força, de determinação. É uma mulher muito determinada no que quer, muito guerreira. E ela sempre ensinou para mim e para minha irmã a gente ser mulheres independentes, não ser dependentes de homens, a aprender a dirigir, a ter seu próprio trabalho, seu próprio dinheiro. E, mãe, da onde que veio tudo isso? Do que você fez você virar uma empresária de sucesso, que está encerrando seu ciclo agora, e fazer com que a loja Taina Magazine durasse todos esses anos com tanto louvor, com tanto sucesso? É que eu fui dona de casa durante 12 anos. E tu sabe que a mulher não gosta de estar pedindo dinheiro para o marido, né? Eu acho assim, não que o meu marido não desse, mas eu acho chato você estar pedindo dinheiro, né, para isso, por alguma outra coisa, né? Então eu pensei, mas eu posso trabalhar e vou trabalhar. E apareceu essa oportunidade da loja. Eu disse, é por aí, conversei com meu marido, ele disse, não, vai em frente. Mas ele não acreditava que fosse dar certo, né? Deu certo. Ele não acreditava, já que eu insisti com ele, né? Ele disse, então vai, mas ele com o pezinho atrás. Mas de repente eu comecei com garra e coragem, e tu tem que persistir naquilo, ter uma persistência no trabalho que você começa, né? Não desistir nas primeiras decepções que tu tem e seguir em frente. E foi assim que eu consegui. E eu acho que você tem que ter um bom atendimento com o cliente, uma simplicidade, uma humildade
e ir em frente, atendendo todo mundo bem, o rico, o pobre. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande, porque aquele que gastou 100 porque só podia gastar 100, o que gastou mais porque podia. Então o atendimento tem que ser no mesmo nível, né, das pessoas, independente da... Isso eu aprendi contigo, que não importa que aquele cliente que gasta 10 ou que gasta 100, porque o que gasta 100 hoje, 10 hoje, pode gastar 100 amanhã. O que gasta 100 amanhã pode vir gastar 10. Então, você aprender a tratar todo mundo igual é muito importante no seu segmento de trabalho. Isso eu aprendi contigo. Eu acho que isso é muito interessante, você não fazer diferença entre as pessoas, né? Acho que é por aí. E eu tenho minhas velhinhas lá, que são minhas clientes, que eu adoro elas e me ajudaram a crescer na vida e me ensinaram muita coisa também. Uma outra coisa que você me ensinou muito, que você disse assim, que quando você começou, era poucas lojas na cidade. Então, acabava vendendo muito porque era poucas lojas. E conforme a cidade foi crescendo, outras lojas foram surgindo. E você sempre disse assim, Deus não dá o sol só pra gente, só pra mim. Deus dá o sol para todo mundo e um pouquinho de sol para todo mundo. Cada um precisa sustentar a sua família. E Deus concede esse sol para todo mundo e todo mundo tem a capacidade de crescer e desenvolver. E a gente não pode querer o sol só para a gente. Então esse sol a gente tem que aprender a distribuir para os outros, porque os outros também precisam construir a sua família. Então isso eu aprendi contigo que a gente não pode querer tudo só para a gente. Que também o outro também precisa. Com certeza, isso entra a humildade, né? Você tem que ter um bom senso, né, das coisas e aceitar que todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa trabalhar, né? E eu acho que uma coisa interessante, cada um cuida do seu comércio e deixa o outro de lado, né? Não fica cuidando o que o outro está fazendo, o que ele deixa de fazer. Cuida do teu trabalho, porque se você se preocupar com o outro, você esquece do teu trabalho. O meu patrão, eu aprendi com ele. Cada um cuida do seu trabalho e foi assim que eu consegui vencer as dificuldades, né? A gente teve também dificuldades, claro, com certeza, como todo mundo, mas eu acho que é por aí mesmo. O bom atendimento, a simplicidade é tudo na vida. Trabalhou muito, mãe, foi muito vitoriosa. E agora o Tui, nosso futuro youtuber, quer fazer perguntas? Agora é minha hora de perguntar. Começando pela minha mãe, por que você teve essa ideia de fazer um podcast? Porque eu tive a ideia de fazer um podcast, porque eu acho que hoje em dia as coisas mudaram, o marketing está muito forte e a gente precisa se mostrar como a gente é um pouco mais humano, fora do nosso jaleco, na minha profissão, o jaleco, que isso te dá um ar um pouco mais sério, uma responsabilidade quando a gente veste um jaleco. E eu queria mostrar para as pessoas o meu outro lado, o lado Tayana sem estar com o jaleco, o lado mãe, o lado filha e o lado amiga. Então eu acho que eu quis fazer esse podcast para as pessoas me conhecerem, junto com a ajuda da Tânia, que me fez a desenvolver nessas filmagens e falar. Eu quis fazer esse podcast para poder as pessoas me conhecerem, o meu lado Tayana sem ser Tayana dentista. Ô, vó, qual que é a sua comida favorita? Olha, essa avó vai ter que falar alguma coisa, olha. A avó gosta mesmo de um feijãozinho e um arroz, tá? Não sou muito de macarrão, essas coisas não, que nem você. Eu gosto de uma comida mais básica, ou tradicional. Isso aí é a minha alimentação. A avó come super bem. Eu me alimento muito bem. Não sou de massa, muito 74 doce. anos, ela faz exercício físico, se alimenta de salada, frutas, maçã assada. Maçã assada, ela come. A avó é super regrada. Então, chegando ao fim do nosso segundo episódio do Primorcast, nesse episódio a gente conversou com a minha mãe sobre o fim de ciclo, o encerramento do ciclo dela da loja, com a participação do meu filho, que deu coragem para a vovó vir aqui falar. Eu queria muito agradecer vocês, mãe, agradecer Tui. E algum recado, alguma coisa, mãe, para os seus clientes? Não, quero te agradecer a você por essa oportunidade e dar os parabéns para você por ter favorecido de estar aqui com você apresentando, tá? Em casa ninguém é muito de falar, né? A minha mãe, nem eu, a gente não herdou esse dom da palavra, de falar em público, né? E tu, Tui? Eu queria dar os parabéns por fazer esse podcast, tá ficando muito legal. Que bom que você está gostando. A gente se vê no nosso terceiro podcast.